A gente tem uma loja de demonstração, esse é o nosso dashboard, nosso painel administrativo. O usuário, quando ele contrata a Digital Seller, ele tem o acesso, obviamente tem os perfis de administrador, cadastrador, expedição, logística, etc. Então, você tem diversos perfis. Aqui você tem o dashboardzinho da gestão diária, o que é que ele vende, o ticket médio, de onde vendeu, os últimos pedidos. Aqui, hoje, com a questão do marketplace, a gente coloca aqui a origem da venda, se é da própria loja ou se é de uma outra loja. Então, aparece a logomarca aqui da origem da venda. Se for Americana, se for Submarino, vai aparecendo a logomarca, sim, aqui deles. Você tem aqui clientes online na loja, top clientes, enfim, um dashboard para gestão geral. E aqui está o coração da plataforma, né? Eu trouxe aqui alguns clientes para vocês terem ideia de algumas lojas, só para mostrar o perfil de lojas que nós temos, tá? Mas voltando aqui para a plataforma, toda a parte de cadastro, pois não? Essa primeira home aí, quando eu acesso a plataforma, eu tenho todo um overview de como está rolando meu faturamento, de como está o ticket médio das vendas. Exatamente. Ali um mapa meio que, digamos, de calor ali onde estou vendendo mais. Exatamente. Esse já é um diferencial que eu não tinha visto ainda. Esse mapinha de calor ali é legal. Onde está saindo mais pedidos. Já dá um overview dos últimos pedidos ali. Gostei. A gente está num processo agora de inclusão aqui do funil. O que entrou, o que aprovou, o que expediu e o que entregou. Vão ter 4 etapas aqui para o cliente, o lojista ver o funil de entrega. Está em processo de construção, já deve ser entregue aí nos próximos dias. Aqui tem toda a parte de cadastro de tudo que é o que você falou aí, a parte mais delicada, a parte mais importante, vou falar importante, eu diria. Então, mostrar aqui de forma geral o que é possível ter aqui e depois a gente entra no mais importante, que é cadastro. A gente tem aqui cadastro de produto, cadastro de serviço, que esse é um elemento bem interessante, sobretudo para eletromóveis, porque eles vendem serviço de garantia, eles vendem montagem, eles vendem garantia estendida, enfim, o lojista ele tem liberdade de cadastrar serviços e associar esse serviço a determinado produto. Então, eu posso cadastrar montagem de móveis. E aí eu pego o móvel, associo aquela montagem, e quando o cliente for comprar, aparece lá, quer com montagem ou sem montagem. Então, é uma coisa bem interessante. Ou garantia estendida também. Quer com garantia, cliente de telefonia, quer com garantia, sem garantia, enfim. Legal, então eu posso cadastrar, além do meu produto normal, eu posso cadastrar um serviço e acoplar ele, porque assim, só para a galera entender, né, a venda de um produto e de um serviço, ela é diferente no cadastro de produto, porque o produto ele precisa ter altura, largura, comprimento, o peso, ter algumas informações para calcular o frete dele, para o cliente realizar ali o pagamento do produto mais o frete e você ter lucro. O serviço não existe frete. Então, não existe dimensões no serviço, né? Exatamente. Ele fica um pouco mais simplificado. O que ele está mostrando aqui que eu posso cadastrar o produto, no caso lá, a venda de um rack de TV, e posso vender aqui a montagem dessa venda junto. Exatamente. E para eletromóveis é fundamental ter esse elemento de venda da montagem associada, né? Independente do frete, apesar do frete ser um serviço, mas esses são serviços adicionais, né? Você pode categorizar esses serviços, porque você pode ter lá serviço de montagem, serviço de garantia, então você pode criar as categorias e depois criar os serviços relacionados a essas categorias. Tá? Então, aqui a parte de montagem, você tem a parte de departamentos, ou depende aí da região do Brasil, chama de categoria, chama de seção, chama de grupo, enfim, a gente chama de departamento, e você tem aqui infinitos alinhamentos, ou seja, não há uma limitação
para a criação de subníveis. Você pode criar quantos subníveis você quiser. Apesar da gente não recomendar muito que você crie mais do que 3 ou 4, porque vai ficando muito confuso para o usuário entender toda aquela estrutura de departamento. E aí, nesse ponto aí, Sérgio, desculpa te interromper. Nada. É um dos pilares da arte de vender online, galera, a estrutura de categoria. Muita estrutura vai confundir teu cliente. Pouca estrutura vai virar um baião lá, um cesto com um monte de produto sortido, entendeu? Então, você conseguir fazer a estrutura de categoria ali, raiz, filho, neto, e parar por aí, quem sabe, estruturar de uma forma legal ali, é mais saudável você fazer isso de uma forma legal, resumida, e principalmente pensando no produto. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje com um cliente ali. Ele tem diferentes blocos de papel, só que em cada categoria ele tem mais ou menos uns 4, 5 produtos. E aí tinha bloco de papel A3, bloco de papel A tal, bloco de papel. Só que, tipo, poucos produtos. Falei, compensa a gente colocar o bloco de papel e colocar todos lá dentro para você ter uma grade melhor. Ter um volume, né? Porque o cara que quer o A3, ele pode criar o A1 ali e você vai ter pelo menos uma página completa, em vez de deixar tão separado. Até porque para o marketplace ele vai só querer bloco de papel, a integração da categoria, né? Então você simplificar isso daí de uma forma legal, deixar isso daí saudável e conectar ele para você não deixar confuso para o seu cliente, faz parte da usabilidade da sua loja, né? É como que tá o UX da loja ali, se ela tá fácil de utilizar, porque para quem é mais style, né, a galera é o UX. Quando os caras veem, sou especialista em UX, eu falo, velho. A gente tem um posicionamento assim, de autogestão muito grande. Então, no caso do departamento, ele tem a liberdade de criar o departamento e criar a posição. Se ele quer criar, ele próprio pode definir se ele vai querer no cabeçalho ou se ele vai querer aquele departamento na lateral, e ele pode definir o ordenamento, se ele quer em ordem alfabética ou se ele quer que esse departamento 1 apareça primeiro. Ele pode criar departamentos sazonais, como Black Friday, Dia dos Pais. Então, essa parte do departamento, ele tem aí uma autogestão muito grande para atuar. E aí, esse exemplo que você deu de assim, vamos criar um nível só, a gente tem a opção de filtros, que aí, papel, não vale a pena criar muitos subníveis, mas eu posso criar vários filtros, A4, A3, A2, papel couché, papel 90 gramas, vários filtros dentro daquele único departamento. Então, você tem uma outra forma de causar aquela ordenação, né? Deixar o site organizado sem necessidade de criar tantos departamentos. Isso daí é extremamente importante. Cara, essa funcionalidade de filtros aí, confesso que pelo menos na nossa estrada aí de loja de e-commerce, uns 20 clientes já precisaram de um filtro ali e não tinha como fazer, a não ser por programação. Aqui, esse lojista aqui, ele usa bastante isso, porque para ele faz todo sentido, ele tem ali o nível, subnível do departamento, mas se o cliente quiser filtrar só produtos do Batman, ou só produtos do Deadpool, então acaba ficando mais fácil para ele encontrar um produto, entendeu? Ele vê a quantidade de elementos, então não é um departamento, é um filtro, e fica muito mais fácil para o cliente encontrar aquilo que ele quer. Então, isso é bem, bem interessante, né? E é um mega diferencial, né? O filtro a gente pode até conotar como tag também. Tem gente que usa como tag, né? A gente determina alguns produtos em grupos para eles ficarem organizados. Mas na questão do filtro, ele vai aparecer já ali para o cliente e faz a união desses dois pontos que a gente conversou, né? Colocar uma quantidade de produtos no mesmo bloco ali, mas você ter o filtro da separação para ser a compra rápida do cliente. Cara, top, gostei, muito bom. Bacana. A gente tem, obviamente, variação e a gente tem também multivariação, que é uma função muito interessante para você, porque independente de você ter, eu quero uma camisa tamanho P, eu quero uma camisa branca, uma camisa amarela. Aqui, eu tenho esse cliente que você pode montar uma máquina. Então, para que a gente conseguisse fazer com que isso fosse eficiente, a gente teve que ter um pouco mais de funcionalidade do que somente variação.
Então, você tem aqui um ambiente de multivariações. Eu posso pegar um computador com um processador e escolher até vários tipos de placa gráfica, várias opções de memória, várias opções de HD. Então, isso aqui já não é mais uma variação, é uma multivariação. Eu posso fazer uma infinidade de possibilidades. O cliente que vai escolher qual é a variação, qual é o equipamento que ele quer, né? O periférico, o acessório que ele quer dentro daquilo. Então, a variação não funcionava para essa múltipla, essa combinação tão forte, né? Então a gente teve que criar uma opção de multivariações. É bem interessante para esse tipo de cliente que precisa fazer muitas combinações. No caso, fica já pré-carregado uma quantidade de variações para aquele produto ali. Eu uso esse multivariações que vai ter lá para eu. Ele define as multivariações, aí a aplicação reconhece aquelas multivariações e deixa ele fazer a associação que ele quiser. E isso tudo já integrado com o RP, e quando ele envia para o RP para a emissão lá do pedido, já envia todas as variações direitinho com a combinação feita, entendeu? Tá, legal. A parte de imagens aqui, o cara quer, no layout dele, ele definiu que esse banner é desse tamanho, depois ele resolveu que quer um banner maior, um banner menor. Então, isso tudo ele pode chegar aqui em tamanho de imagem, definir o tamanho, tamanho gráfico de cores. Aqui, desculpe. Aqui é o tamanho, é outra coisa. Eu li tamanho gráfico e imaginei que era outra coisa, mas tamanho... Vamos lá. Tamanho gráfico de cores é para você definir paleta de tamanho de camisas. A camisa tamanho M, o ombro tem tal tamanho, a manga tem tal tamanho. Size chart, né? As dimensões do produto. Uhum. Exatamente. Legal. Marcas. Aqui você cadastra todas as marcas e aí a gente colocou, existe a possibilidade dele colocar telefone da marca, dele ter contato com a marca, para justamente aparecer como uma aba lá dentro da tela do produto para o cliente ter informações relacionadas à marca. Então, você pode fazer uso do cadastramento desses dados. Tá? Destaque. Esse item é utilizado por vários lojistas de formas diferentes. Ele faz isso aqui, ó. Você consegue cadastrar um grupo para incluir produtos nesse grupo. Então, esse cliente usou desse jeito aqui, ó, vou mostrar. Ele cadastrou uma landing page do Batman e associou vários produtos ao Batman. Isso é um destaque. Eu tenho uma cliente que ele vende móveis design, móveis que designs renomados do Brasil fazem, então ele pega, bota uma landing page do design e associa os produtos que aquele design tem. Isso a gente chama de destaque. Eu tenho uma outra que tem uma loja de esporte, ela cadastra o esporte, faz uma landing page do esporte e associa diversos produtos àquele esporte. Então, isso faz uma visualização bem diferente para você conseguir, por exemplo, esse resultado de ter a lista dos designs, a lista dos esportes, a lista dos personagens, enfim, você tem aqui uma infinidade de usos. Se clicar no Saiba Mais ali, vai abrir uma landing page daquele conteúdo ali, exatamente, já conectado aos produtos de lá. Já conectado aos produtos. Então, isso tudo a gente tem aqui destaques. E o cara bota o que ele quiser, o conteúdo que ele quiser. Aqui a parte de características, que seria aquela parte onde você coloca marca, altura, dimensão. Você pode criar um nível de característica como você quiser. Dependendo do produto que você tem, você já cria os grupos de características e na hora do cadastramento você só chama aquele grupo e preenche. Isso facilita muito o preenchimento e ordenamento, sobretudo para quem vai vender em marketplace, para poder todas as características irem organizadas, né? Cara, aí já é um nível beta do cadastro de produto, que se os clientes chegar nessa consciência do grupo de características daquele tipo de produto dentro dos marketplaces, tipo, eu acho que eu, pelo menos, a minha missão tá cumprida. Entendeu? A gente sabe. Cara, a gente fala, quando a gente está dando treinamento, que a gente fala dessa função característica e do filtro,
todo mundo gosta, mas uma boa parte não quer o trabalho no início e acaba não fazendo, aí faz de uma forma muito amadora. A gente tem uma quantidade de lojas que usa isso muito e outras que acabam não utilizando por considerar mais trabalhoso, o que eu acho um absurdo, né? Mas a função está aqui, disponível. Não, é bom. Depois que o cliente tem um padrão já, o que tem um ponto aí que um exemplo, tá? Todos os produtos que vão ser integrados para a Amazon tem que ter o campo modelo. Poderia ser uma característica modelo e o modelo do produto. Quando vai mandar lá para o Mercado Livre, se é moda, precisa ter a variação de cor e de tamanho. Se você não fez a variação de cor porque esse produto só tem uma cor, você vai ter que inserir ele como uma característica para poder entrar lá dentro. Então, produtos que são com voltagem, eles obrigam você a colocar 610 ou 220. E num cadastro normal de produto, muitas vezes pode não ter esses campos. A grande maioria não tem esses campos, e a gente insere como característica. O que a gente está querendo explicar é que você pode criar um grupo de característica para aquela determinada categoria de produtos e já pré-carregar no produto, já entrar aquelas características lá mais prático, tá? Então, se você trabalha multiproduto, você pode mapear quais são esses grupos de características lá, que precisam nos marketplaces, e já deixar pré-carregado. Quando vai cadastrar moda, precisa ter esse. Quando vai cadastrar produto de eletrônico que tem voltagem, precisa da voltagem, precisa disso. Enfim, você pode já deixar isso pré-pronto ali. Legal, cara, isso é bom que deixa cada vez mais os cadastros prontos para integrar e passar, né? Passar tranquilo na integração ali. No cadastramento do produto, você pode colocar foto, vídeo, e você pode colocar um PDF, um manual, um arquivo para o cliente baixar com uma espécie de orientação, garantia, enfim, você consegue associar ao cadastro um arquivo em PDF. Mas, além disso, a plataforma ela também consegue cadastrar como produto um produto virtual. Imagine que você queira vender um vídeo, queira vender um arquivo, então você consegue cadastrar um download para colocar como produto de venda, entendeu? Entendi. Caiu aqui a timeout, né? Tranquilo. Vamos lá. Então, você consegue colocar downloads, você consegue também vender assinaturas. Eu quero criar uma assinatura para o cara receber um produto mensalmente, enfim, você consegue também na plataforma ter esse tipo de função. Esse daí já é bem os dois, tá? O downloads, essa semana mesmo eu tive um cliente com uma solicitação que ele queria colocar o manual do produto, né, para fazer o download já direto ali no produto, já fazer o download do manual. E a assinatura é algo que muito cliente que tem produtos que são com recorrência buscam essa alternativa, né? Hoje a gente tem lá cliente que vende própolis especial, que o cliente que comprou esse própolis verde especial lá, de abelhas rainhas que escutam música clássica. O cliente que comprou uma vez, ele vai comprar de novo, vai comprar de novo, vai comprar de novo. Então, isso acontece com shampoo, acontece com, enfim, produtos do dia a dia, vinho, cerveja, enfim. A gente implantou uma loja que ele faz clube de assinatura de azeite de oliva, cara. É fantástico isso. Irado. Muito legal. Para quem sabe apreciar um azeite, quem aprende a comer com azeite, é sensacional, né? Fantástico. Bom, uma outra função interessante aqui é que você pode colocar um vídeo e associar produtos a esse vídeo. Porque você vê que a gente tem muitas funções que acabam atendendo a interesses de eletromóveis, né? O eletromóvel, ele tem muita aquela métrica de colocar, costume de colocar ofertas no final de semana para começar a partir da segunda, ou colocar aquele bolão de ofertas, aquele boletim de ofertas e tal, e aí acaba gerando um VT que ele gosta de publicar. Então, vou pegar esse site aqui, eu acho que ele tem essa função, deixa eu ver. Não tem. Ele pode cadastrar um vídeo e associar os produtos que estão naquele vídeo. Então, imagine que a Mundial fez um VT
de produtos, eu me lembro que tinha produtos do Star Wars da Mundial, toda uma linha lá. Então, tem o VT, aí ele bota aquele VT e associa diversos produtos àquele VT. Então, isso é possível ser feito. Você tem aqui essa opção de isso vídeo. É bom. A gente usa essa técnica até na nossa loja. A gente tinha o vídeo de cadastro de produto, eu falando sobre o cadastro de produto, e os nossos cadastros de produto ali passando do lado. Eu acho que comprar. Nessa loja aqui tem, deixa eu ver. Isso é legal. A memória agora falhou, mas eu acho que nessa loja tem. Então, tá vendo? Ele tem o vídeo e os produtos associados ao vídeo. Então, é uma forma bem interessante, porque esse vídeo é produzido pela própria indústria, fornece o vídeo para ele e ele acaba tendo uma forma interessante de divulgar na home aquele produto, né? Então, dá um resultado visual bem interessante. E isso já é uma funcionalidade tipo, dentro da empresa, da Digital. É nativo, É nativo. Todo mundo que quiser colocar, pode colocar. A gente só precisa que o cliente notifique para a gente habilitar no template dele, habilitar no front-end dele, mas a função está lá, só precisa habilitar. Entendi, legal. Então, outra função aqui a parte de mensagerias, você controlar o feedback de algumas mensagens, e a gente tem uma função muito bacana focada para autopeças. O cara que quer vender, que quer montar um site para vender autopeças. Imagine que um pneu, que um amortecedor, esse amortecedor, ele é do carro X, modelo Y, ano Y. Então, isso tem uma estrutura de vinculação muito específica. Então, a gente construiu uma estrutura onde o cliente, o lojista, pode criar essa vinculação. Então, esse mesmo amortecedor vai ser utilizado na marca X, no veículo Y, no ano e modelo de fabricação Z. Então, quando o cliente quiser buscar o amortecedor da marca X, ele consegue fazer essa filtragem de uma forma bem fácil e funcional. Cara, isso é legal. Eu trabalho bastante com autopeças e motopeças. Na verdade, eu tenho uma mão de obra especializada em motopeças off-road. Cara, isso só dá o trabalho danado de cadastrar, né? Mas funciona muito bem, né? Funciona muito bem. É que tem um lance assim, a peça de tal moto serve em tal moto, de tal ano a tal ano. Então, você tem que fazer exatamente esse cadastramento. Dizer, olha, quais são... Essa peça aqui está associada a quais marcas, quais veículos, qual modelo, qual ano. Depois que você tem esse trabalho, os filtros e o funcionamento do site fica fantástico. Fica fantástico. A funcionalidade em si vai ficar mais fácil para o cara poder trabalhar, porque hoje trabalha isso só em descrição, né? O cara acaba colocando na descrição ali modelos compatíveis e vai rezar na Não, isso deixa o site em outro nível, deixa o site em outro nível com a navegação. A navegação personalizado. A navegação fica fantástica. Legal. Então, bom, indo aqui para marketing, a gente tem o cadastramento dos banners, a gente tem a parte de gestão promocional, onde você cria campanhas de frete grátis, campanhas de desconto, cupom de desconto, enfim, compre isso e ganhe aquilo, compre tal produto e compre um, leve dois, enfim, você tem uma infinidade de campanhas que você pode criar, além aqui do cupom e do frete grátis. Frete grátis a partir de X. Então, você tem essa opção. É interessante que, uma vez habilitada essa função... Se quiser clicar nessa função também para aparecer na tela? Não sei se está habilitado nessa conta. Deixa eu ver aqui uma que esteja utilizando isso. Deixa eu ver se alguma dessas aqui está utilizando. Eu acho que essa aqui usa. Frete grátis. Para todo o Brasil. Não. Aí teria que ver uma que estivesse usando isso. Não, tranquilo. Mas ali dentro da plataforma mesmo, para a gente ver o... Sim. A usabilidade. Aqui, da gestão promocional. Isso. Aqui. Pronto, campanha de desconto. Então, você tem aqui, tem a campanha, a vigência, adicionar a campanha, e aí você vai ver aqui o nome da campanha,
o tipo da campanha, se é para cliente, é uma campanha que você vai dar X% a um cliente, se é uma campanha que dá um desconto para um departamento, se é uma campanha que dá um desconto para a marca, que é uma campanha que você quer fazer um kit promocional, mas obrigatoriamente tem que comprar um produto, ou então, para você conseguir aquele preço, você tem compra mínima, tem que comprar no mínimo 2, esse item tem que participar do kit para você conseguir aquela campanha, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades. Esse ponto é muito importante, Sérgio. Foi bom que você chegou nele. A campanha, tá? Campanha e-commerce. Eu sempre procuro tentar conscientizar o cliente que você precisa todo mês marcar uma campanha. Pelo menos uma por mês você precisa fazer. A gente está falando de 12 campanhas no ano. Algumas delas você não precisa nem pensar, tipo Black Friday, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Semana do Brasil, então, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, alguma delas você não precisa nem pensar, você vai ver ali, esse mês tem isso, então é essa campanha que eu vou fazer. Então, existem 12 campanhas a se fazer no ano. Quais são os pontos da campanha? E que entra essa funcionalidade muito, muito bem, tá? Primeiro, marca. Eu tenho uma marca que não tá vendendo bem, não tá tendo saída. Eu tenho ela estacionada um pouco no estoque. Vai pegar aquela marca, todos os produtos dessa marca vão estar com 30% de desconto. Aproveite somente Perfeito. até, porque tem a data de início e de final, somente até sexta-feira. E o cara você vai aplicar aquele desconto em massa. Me confirma se eu tiver errado daí, tá, Sérgio? Mas eu vou aplicar o desconto em massa naquela marca, produtos vinculados naquela marca. Exatamente, todos, sem exceção, exatamente. Então, esse já é um ponto que, assim, vamos passar para uma saída de marca, podemos falar de categoria, podemos falar de produtos, de repente o cara querer escolher o produto. Exatamente, aqui. Departamento e clientes. Isso facilita muito para você ter essa organização. Se a gente fala de 12 campanhas no ano, cara, é muito pouco, tá? 12 no ano é muito pouco, uma por mês é pouco. Aqui, você pode criar por departamento e você pode criar por produto, se você quiser aqui, eu só quero dar desconto nesse produto, entendeu? Aqui já entra uma estratégia que, assim, eu sou lojista, comecei depois de trabalhar para grandes e-commerces, implementei meu próprio e-commerce e tudo mais, e eu sempre fui muito apaixonado por gestão de estoque. Gosto muito de estoque. Sabe o cara que gosta de entrar no estoque e ver as peças no lugar? Tudo arrumadinho. Se eu puder, eu arrumo. Eu prefiro eu arrumar. Eu gosto de arrumar o estoque. Eu sou estoquista, dentro de mim existe um estoquista muito forte. Bacana. De colocar as coisas no lugar, e eu tenho uma paixão por estoque, eu gosto muito disso. E aí entra um ponto muito importante. Por que você precisa ter, se você é lojista, eu sou lojista, eu tenho um estoque, você precisa ter conexão com esse estoque. Se você é o comprador, legal, você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Se você não é um comprador, você tem que estar colado nesse comprador, porque o cara que tá gastando teu dinheiro ali, tá? E eu ganho esse dinheiro na compra, e tem que estar atento no que você tá inflando no teu estoque e no que você tá otimizando. E quando você tem conexão com o seu estoque, você sabe o que não gira. Entendeu? Comprei lá 20 itens daquele fornecedor, 6 giraram, esses daqui não giraram. Tá? Vai passar um determinado tempo e eu sempre falo, pega o relatório, puxa o relatório lá dos produtos que foram cadastrados, das entradas, quais produtos estão há mais tempo? 1 ano, 6 meses, 8 meses, 9 meses. Esses produtos que estão tanto X tempo ali e não teve venda, não teve conversão, a gente precisa agir. Não dá para deixar lá e você achar que, do nada vai cair a venda, alguém vai comprar. Pode acontecer? Pode. Mas se não teve aderência comercial, a gente precisa trabalhar. Como que a gente trabalha? Cadastro de produto melhor, a gente vai dar uma turbinada nele e principalmente vai fazer uma campanha e vai jogar esse produto com um preço diferenciado. Então, puxei a minha lista. Eu tenho aqui 50 itens que estão há 1 ano. Pelo amor de Deus, vamos queimar, cara. Vamos dar 50% de desconto nesses produtos e vamos colocar para fora. Saldão, 50% de desconto. Você vai escolher os produtos ali e coloca um time final, até sexta-feira. Ou se você não tem um grande tráfego, que eu sempre falo para o cliente, não adianta você fazer, até sexta-feira e você tem 100 pessoas entrando na tua loja por dia, não vai adiantar. Você vai ter que fazer um prazo maior. Então, compensa por prazo, mas essa ferramenta vai encurtar a minha vida. Eu vou poder sem dúvida colocar agendar as campanhas também, né? Eu posso fazer isso.
Pode, você agenda e ela vai funcionar. E tem alguns aspectos interessantes aqui. Nós trabalhamos numa plataforma multiloja, ou seja, dentro de uma única estrutura, eu posso ter várias lojas, e a gente tem alguns clientes que usam isso, porque ele vende numa loja um determinado produto, em outra loja outro, mas a empresa é a mesma, e ele tem vários sites, então você consegue na mesma plataforma, no mesmo painel administrativo, gerenciar todas as suas lojas. Eu tenho um cliente que tem 3 lojas diferentes, lojas totalmente diferentes, que aí tem produtos que ele só vende em uma, tem produtos que ele só vende na outra, ou tem produtos que ele vende nas duas, e por aí vai. Então, você pode criar essas campanhas por loja, você pode dizer se é uma campanha que acumula ou não com outra que você já criou. A gente faz app também, né? A Digital Seller faz app, exclusivamente de e-commerce. Então, é uma campanha que só quero que funcione no app, ou uma campanha que tem um contador regressivo, eu quero uma campanha válida por 24 horas e eu quero que apareça aquele contador regressivo, tá? Só faltam X horas. Então, isso tudo acaba que é bem fácil fazer a criação dessas campanhas, tá? Legal. O que tem mais aqui? A parte de cupons. Você pode criar os cupons de forma também bem simples. Fundamental, né? Fundamental ter os cupons ali. Exatamente. O cupom vai ser usado com o cliente logado ou não? É um cupom que vai ser cumulativo ou não? É um cupom somente para o app ou não? É um cupom para boleto? É um cupom para AME? É um cupom para Pix? Enfim, o cupom vai ser utilizado para quê exatamente? É para produto? Eu quero botar para um departamento, mas eu não quero que tal produto seja contemplado. Porque, às vezes, essa coisa de você, vou botar um cupom válido para todo o departamento de áudio e vídeo, mas tem um ali que eu não posso dar desconto. Essa semana mesmo teve um cliente que sofreu isso. Ele ligou para nós, é que contratualmente eu não posso dar desconto nesse produto porque a marca me proíbe. E aí eu queria criar um cupom para o departamento inteiro, excluindo esse produto. Aí eu mostrei isso aqui, ele ficou contente, fez o cupom dele e foi embora. Então, porque ele pode fazer um cupom, mas dizer, para esse aqui não, entendeu? Legal, isso é uma dor que é existente, cara. É existente. Sim. Às vezes tem que tirar da categoria, jogar para outro lado. Que você pode criar por categoria, por cliente, mas dizer, para tal produto, não aplique essa regra. Então, você tem aqui a quantidade de utilizações desse cupom, quantos clientes vão estar usando, ou se está habilitado, se não está habilitado, se está, enfim. Você tem toda a parte de configuração do cupom de forma bem simples. A parte de frete, você pode definir por produto, por cliente, mínimo de compra, total geral, a região, a situação. Essa posição aqui é o seguinte, eu tenho clientes que têm lá 15 transportadoras e alguns deles querem que apareça essas 15 no carrinho para o cliente escolher. Eu já tenho outros clientes que preferem que a própria plataforma tenha uma inteligência de mostrar só duas transportadoras. Dentre todas as que ele cadastrou, mostre a mais barata, que aí o sistema chama de econômica, e a mais rápida, que aí o sistema chama de expressa. Isso tudo de forma dinâmica. Ele tem lá 10 transportadoras, mas o sistema só mostra 2. Ou ele pode mostrar todas. E aí, em se mostrando todas, qual vai ser a ordem de exibição? A ordem alfabética, ou você quer que essa apareça primeiro, aquela apareça primeiro? Tudo isso você pode configurar. Posso organizar. Legal, cara. Isso é um diferencial também. É bacana. Então, aqui a avaliação do produto. A digital também vem nativa a parte de você, como consumidor, avaliar aquele produto, dar estrelas, dizer sua percepção sobre aquele produto. E quando você faz essa avaliação, isso cai numa curadoria que alguém tem que ir homologar para aquilo aparecer no site. Tá? Para evitar que tenha palavras erradas ou que tenham textos que não sejam muito pertinentes aí, então precisa que alguém autorize ou homologue, melhor dizendo, essa avaliação, tá? E isso é muito importante para a prova social, né? Sim. Você provar que tem gente comprando o seu produto e que estão avaliando ele.
né? Então, isso é bom para posicionar o teu produto. E ali, como o Sérgio explicou, você pode controlar. Você tem uma pré-avaliação do que vai aparecer ou não lá, para ficar saudável também essa administração, ali, você homologar esse comentário lá dentro. Legal. Eu acho bem interessante mesmo que faça essa homologação, porque, assim, às vezes o usuário cometeu um erro lá ortográfico, digitou uma coisa ofensiva, então é preciso que tenha esse cuidado, né? A parte de mensagem, a plataforma, ela tem a possibilidade de você enviar mensagens para o usuário, para o cliente, só que são mensagens mais textuais, um aviso, uma mensagem informativa e não comercial, um e-mail marketing. Para e-mail marketing, a gente sugere que ele bote um RD Station, um Mailchimp, etc., para fazer todo esse controle de e-mail marketing. A gente tem afiliados, onde você pode cadastrar, a plataforma, é possível que você coloque um link no rodapé ou lugar que você prefira, para fazer com que pessoas que tenham interesse em se tornar afiliado da sua loja, preencha lá um formulário e você homologue ou não aquele afiliado para ele funcionar. E tudo isso de forma automática, e aí você pode usar esse tipo de função de afiliado. A gente também tem nativo na plataforma blog, essencial aí para melhorar o ranqueamento da loja. Então, se você tiver a capacidade de produzir artigo, é um excelente caminho para você melhorar o ranqueamento da sua loja, melhorar aí a percepção do usuário em relação a gerar conteúdo para gerar tráfego orgânico para o seu negócio. Então, a gente e é muito importante, né? Esse lance do blog, cara, há 6, 7 anos atrás já falavam que o blog estava morrendo e nunca morreu e nunca vai morrer. Eu também acho que nunca vai morrer. A base do SEO é o conteúdo. Se a gente for falar, qual que é a base de fazer SEO? É conteúdo, brother. É palavra-chave, é informação, é o quanto você está entregando de conteúdo saudável para aquelas buscas, né? E as pessoas entram, ficam um tempo na sua página, elas leem, elas gostam, então tem uma taxa de aceitação boa, não é uma taxa de rejeição onde a galera entra e já sai. Então, assim, o blog, ele é importante, como o Sérgio falou, se você puder desenvolver esse QI dentro da sua empresa, é muito bom. Se não tivesse, pode contratar uma agência para produzir matéria. Mas matéria por matéria não vai resolver. Você tem que ser estratégico, pensar no que vai bombar legal ali, porque tem gente pesquisando e tá sempre dentro das tendências ali, entendeu? Então, e tem uma outra estratégia também, que é colocar matéria pra caramba, você espalhar conteúdo ali, que isso vai ajudar com certeza. Então, ter o blog nativo dentro da plataforma auxilia para você escrever essas matérias, colocar essas palavras-chave e as pessoas entrarem na sua loja através de um lugar que você não vai investir. Não precisa de La Plata, vai ser orgânico, direto pelo Google. Vai gerando autoridade, né, cara, no seu site, né? Exatamente, gerando autoridade sobre aquele assunto, né? Então isso é legal. É bem importante ter o blog ativo na loja. Fantástico. Aqui, essa parte de e-mail é você habilitar aquela espécie de modal pop-up no início do site, quando o cliente abre o site, para cadastrar opt-in, né, e-mail para receber oferta. Então, aquilo ali você pode habilitar. Exatamente. Você pode habilitar e desabilitar conforme você querer. Ele já tem a inteligência de só abrir uma vez para aquele usuário, para que não fique cansativo para o usuário. Você define a imagem, você consegue configurar tudo. Outra parte bem interessante aqui é a parte de FAQ, né, as perguntas frequentes. Você mesmo pode cadastrar o FAQ da sua loja. Então, cada loja você tem perguntas pertinentes a ela, muito específicas. Então, você pode definir tudo isso. Isso é legal, né? Porque você pode, tipo, comprei, e agora, né? Quanto tempo meu pedido vai demorar para chegar? Perguntas objetivas mesmo. Como posso devolver? Como posso não sei o quê? Como posso verificar se já foi expedido? Como posso? Então, você pode cadastrar todas esses questionamentos e a resposta de cada questionamento. E você tem a liberdade de fazer isso livremente, né? Cadastrar esses FAQs livremente. E aqui é toda a parte de indexação. Para você colocar
códigos no cabeçalho. Aí é uma parte mais técnica que você pode colocar o Google Analytics por aqui, como você pode colocar via configuração do que eu vou mostrar depois. Você tem aqui um menu somente de configuração de loja, onde você coloca lá o Pix do Face, o ID do Analytics, e aí vai funcionar. Mas se você for uma pessoa que prefere colocar código, ou você tem alguma aplicação, como algum chatbot, que você precisa colocar no código, você tem esse elemento aqui de indexação que você pode colocar. Então, aqui é uma parte um pouco mais técnica para aqueles usuários que dominam esse tipo de operação. Para os usuários menos técnicos, a gente tem onde você fazer a configuração somente com código, né? Com o código ID, e aí fica mais simples dele fazer aquela operação. Legal. Bom, a parte de marketing a gente concluiu, aí a parte de vendas, aqui tudo relacionado a vendas. Devoluções que o cara fez, a gente tem vale presente, nativo também da plataforma, a gente tem lista de casamento também nativo da plataforma, você pode, a parte de assinaturas, que é diferente de um pedido, a gente viu a cadastro nosso trabalho de assinaturas, né? Então aqui eu vejo as vendas e aqui eu vejo as assinaturas que foram efetuadas pelos clientes. Então eu vejo tudo aqui, vale presente, as devoluções, toda a parte de venda propriamente dito está aqui. Legal. Nós temos, como eu disse no início, a gente tem 3 produtos, o e-commerce, o marketplace e o catálogo digital. O e-commerce é isso que a gente está vendo aqui, mas nós temos a possibilidade de transformar esse e-commerce em um marketplace, ou seja, se você, além de querer vender em marketplace de terceiros, que seria o marketplace out, eu quero vender na minha loja, o marketplace in. Eu quero cadastrar sellers, lojistas para vender na minha loja. Então, me tornar um marketplace. Me tornar um marketplace. A Digital Seller é esse produto. Legal. A gente vê que clientes vão por esse caminho, né? A gente está acompanhando um aumento de lojas virarem marketplace muito grande, e essa é uma solução que muita gente precisa mesmo e está querendo avançar para esse caminho aí, de virar um marketplace. Basicamente, só para explicar para a galera que não entende mesmo esse ponto, tá? Eu tenho uma loja virtual, eu vendo meus produtos aqui e eu abro a minha loja virtual para outros vendedores colocarem os produtos deles aqui, venderem esses produtos e pagarem uma comissão para mim para eu estar vendendo esses produtos dentro da minha loja, tá? É uma arquitetura fora do comum, não é algo simples, tá, galera? Vamos falar isso daqui. Quando fala nisso, a galera fala, vou virar um marketplace. Fala, cara, a primeira coisa que você tem que pensar, você vai anunciar produtos dos outros, você vai ter que regulamentar a publicação desses produtos, eles terão que ser avaliados se eles podem ser publicados, se o cara não está colocando alguma coisa ofensiva ou colocando o telefone dele, enfim, tudo mais. Então, primeiro setor lá, regulamentação de cadastro de produto. Segundo setor, você vai ter que cuidar do suporte desses caras. Exatamente. E vai ser rock and roll, cara. Se o consumidor dá problema, o lojista dá 10 mil vezes mais problema, porque ele não é um produto. Ele tá, tipo, com 3 mil produtos dentro da tua plataforma, né? Então, o suporte, ele precisa ser ativo ali. Então, você tem que se concentrar nessa questão do suporte. Outro ponto, financeiro, cara. Você precisa ter o controle financeiro para receber esses pagamentos e fazer os repasses para os seus devidos clientes lá, lojistas que estão vendendo da sua loja. Enfim, é uma arquitetura gigantesca, é uma arquitetura que não é simples, mas que está caminhando cada vez mais para a galera ter aí. E eu tenho clientes hoje que estão a esse passo de virar marketplace, então tem esse desejo, mas como eu te falei, é um trabalho realmente... a gente na digital, a gente costuma dizer que, assim, o cliente que quer isso aqui, porque quando a gente fala, pô, é legal, eu posso cadastrar vendedores e tal, e aí você acabou falando aí os elementos corretamente. É muito mais robusto, muito mais complexo. A gente diz, marketplace é muito difícil você nascer pequeno, porque o que faria uma loja vender na sua loja? O que faria alguém vender no seu site? Você tem que ter algo que ele queira. E normalmente é tráfego e conversão. Então você tem que ter já um site bem sólido, uma estrutura de marketing digital bem sólida.
tudo isso funcionando de forma muito boa para você conseguir ter um marketplace de sucesso. Então, a gente não vê o marketplace como um negócio para lojistas muito pequenos, porque ele precisa ter essa estrutura que você mencionou, robusta. A parte de pagamento, o split do pagamento, essa divisão da comissão precisa já ser tudo automatizado. Então, é uma estrutura, apesar de estar aqui na digital, aparentemente dentro da própria plataforma de e-commerce, mas é bem apartado. A engenharia que tem aqui por trás é bem diferente da engenharia de um e-commerce. Se a gente for colocar por pontos, né? Como que eu sei se eu tô apto a virar um marketplace? Sou lojista, tô vendendo, como que eu sei se eu tô apto ou não a virar um marketplace? O primeiro ponto é o que o Sérgio falou, tráfego. Você tem tráfego na sua loja? Você tem gente entrando na sua loja? Porque se você não vender, eu vejo a galera colocar às vezes na Magalu lá e fala, nossa, faz 3 semanas que eu coloquei, não vendi nada. Eu falei, mas velho, não é assim, calma, cara. Não é do dia pra noite, vê se teu produto tá publicado mesmo, vê se tem palavras-chave legais do teu produto, se ele tá posicionado, se ele tá bem cadastrado, enfim. Não é tão simples. Então, quero me tornar um marketplace. Primeiro ponto, tenho tráfego. Já tô, tipo, surfando a onda do e-commerce mesmo. Eu tenho minha loja virtual, eu tenho hoje lá 150, 200 mil pessoas entrando na minha loja por mês. Estamos falando aí um número dentro de uma realidade para o cara começar a dar uma escaladinha. 150, 200 mil para você, tipo assim, já vendo pra caramba e vou abrir para vender para as outras pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, tenho dinheiro para investir em marketing. Porque você vai ter que investir uma grana em tráfego pago para trazer mais tráfego para vender e tudo mais. Tenho dinheiro para montar uma estrutura só para marketplace, porque são 2 pontos aí, eu acho que talvez o Sérgio concorde comigo. Ou você chega nesse ponto aqui que a gente está falando, né, tem essas qualidades para se tornar um marketplace, ou já nasce marketplace. Exatamente, eu concordo gênero número grau. Entendeu? Loja do povão.com.br é um marketplace, vamos colocar um monte de gente aqui, a gente vai fazer investimento, a gente vai aparecer na TV assim, a gente vai fazer tal, e ó meu marketing. Porque o seller, ele é o consumidor final também. Então ele vai olhar aquilo lá, pô, vou vender, por que a Shopee bombou? Porque os caras fizeram marketing perfeito, para chegar no Brasil. Jack Chan, né, velho? Jack Chan, balão mágico. Larissa Manoela. Os caras chegaram com tudo. Foi pesado, meu irmão. Foi pesado. E aí cria esse desejo. Pô, quero vender lá. Então, você precisa criar isso daí, né? Então, se eu tenho esses pontos, eu tô habilitado a ter um marketplace. Se eu não tô, eu preciso ter uma estratégia para atingir esses pontos para se tornar um marketplace. Então, não é algo... A gente pode descomplicar isso daí? Claro que a gente pode. Acabamos de montar uma estrutura aqui. Né, Sérgio? Se fosse pegar um projeto hoje para a gente implementar o marketplace, a gente vai implementar com estrutura e tudo mais, mas você está disposto a dar esse espaço, teu negócio está consolidado para isso, aí sim é a se pensar. Mas legal, essa funcionalidade é um diferencial muito, muito, muito grande. Só plataformas realmente nível VTEX, plataformas grandes de estrutura, não digo nem de quantidade de cliente, a gente até falou isso hoje, né, Sérgio? A quantidade de cliente não é a questão, e sim a qualidade desse cliente. Né, o que esse cliente está trabalhando de forma profissional. Foi o que você falou, cara, o meu cliente aqui, ele vai performar se ele estiver conectado à loja dele, cara. Com tudo isso de funcionalidade, ele vai, se ele souber usar isso daqui. Se ele não souber usar, e volta até no ponto que você falou lá atrás, cara, os clientes toda vez eles querem mais funcionalidades, mas está na tua estratégia essa funcionalidade? Meu, você vai usar mesmo? Porque eu vejo os caras olham as plataformas com muitas funcionalidades e falam, nossa, tem tudo. O cara entra na loja e ele não faz uma campanha. Não cria um cupom. Entendeu? Então, tipo, você tá preparado para esse nível que tá chegando de estrutura que você vai usar, né? Então, isso é muito importante. Legal, cara. Esse é um diferencial, sem dúvida, da digital. A gente, com esse produto, a gente tem uma preocupação muito grande por tudo que você falou. Então, como a gente sempre teve esse viés aí de consultivo, essa postura, esse comportamento, essa atuação mais consultiva, todo cliente que chega, eu quero botar um marketplace, eu sempre chamo a atenção de todos esses elementos. Você está ciente do que é, tal, que é um processo diferente de uma loja, que você tem uma necessidade estratégica muito diferente. Se você falou
da questão jurídica, muito importante, ainda mais agora com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Direito Autoral. Eu tive um cliente que recebeu um telefonema da Apple, ele estava me contando, porque tinha o cara que cadastrou um produto e botou lá a Apple notificou ele. Então, ele tem que ter muito esse cuidado de direito autoral, copyright, a questão da legalidade do que está vendendo. Então, esse daqui é um mundo muito mais complexo. Então, quando o cliente chega lá na Digital Seller para saber sobre esse produto, eu sempre abro o olho, porque eu tenho essa preocupação mais consultiva, dizer, olha, isso aqui vai precisar de um empenho muito maior do que você simplesmente botar uma loja digital. Então, eu abro o olho dele nesse sentido e a gente, obviamente, atua junto, né? Junto dele para romper aí todas essas dificuldades. É tipo, senta aqui, vamos conversar. Vamos ver se é isso mesmo que você quer, cara. Deixa bem Fábio Júnior, senta aqui. É por aí. Bom, aqui a parte de clientes, os clientes, os tipos de cliente, a gente tem uma coisa interessante relacionada a cliente, que você pode ter tabelas de cliente e pode ter, em relação a preço, até adiantando uma coisa que a gente vai ver aqui em cadastro, mas quando a gente cadastra um produto, eu tenho o preço normal, o preço de custo, o preço de venda e o preço promocional. Por que eu tenho que cadastrar o preço de custo? Para a plataforma me retornar a margem. Ela já me diz a margem de rentabilidade daquele produto. Então, ela acaba mostrando para mim quando... Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Se você preencher direitinho, todos os seus custos tudo direitinho, todas as suas taxas, a plataforma mostra para você a margem daquele produto que você está vendendo aquele produto. Então, eu tenho possibilidade de ter essa forma mais básica de preço de custo, preço de venda, preço promocional, mas eu posso ter outros dois incrementos bem interessantes relacionados a preço. Agrupamento, eu posso criar cliente padrão, ele vai pagar X. Cliente VIP, ele pode ter um preço só para o cliente VIP. Então, eu tenho clientes que usam essa função para cliente atacado, cliente varejo. O cliente atacado é X, o cliente varejo é Y. E aí ele classifica o cliente e a própria plataforma, na hora que aquele cliente entra, muda o preço. Isso é bem interessante. Outra coisa que tem é também a parte de atacado com desconto progressivo. Eu posso chegar e cadastrar aqui, ó. Se você comprar é R$25. Se você comprar 10, R$24. Se você comprar 20, R$23. Se você comprar 30, R$25. Então, você vai cadastrando desconto progressivo. Então, essa parte de preço, ela é bem interessante, porque eu tenho toda essa liberdade de cadastramento de preço dentro da plataforma. E até é importante a gente citar que hoje é a guerra das condições comerciais, né, cara? Quanto mais condições comerciais a sua loja tiver, a gente falou ali de frete grátis, né, ter cupom de desconto, ter um pagamento à vista lá com desconto, ter o afiliado, tudo isso vai fazer com que a sua loja esteja mais armada para vender. E essa escala de preço que ele falou, eu tenho clientes que usam. Pedido acima de R$1.000 vai pagar tanto, acima de tanto vai pagar tanto. Isso tudo você já cadastra e fica dinâmico. Isso tudo você cadastra fica dinâmico. A gente fez uma integração com o cliente que ele usou isso de uma forma bem interessante. Ele fez uma parceria com o Flamengo, o time de futebol Flamengo. Todo associado do Flamengo tinha um desconto. Então, a gente foi preciso a gente ir lá na plataforma do Flamengo, quando o cliente compra nessa loja, a gente vai lá e vê, ele é associado? E aí a gente mostra um preço que ele cadastrou para o cliente do Flamengo. Então, ele criou uma categoria de cliente chamado torcedor do Flamengo e definiu um preço para esse torcedor. Então, tudo isso funcionou perfeitamente. Então, ele explora bastante esse tipo de recurso, entendeu? Entendi. Faz sentido porque o cara consegue fazer totalmente personalizada a campanha dele, a loja dele, né? De uma forma bem específica do que ele precisa. Sim. Bom, a parte de importação e exportação é que você falou aí, poxa, começar uma loja é difícil, de fato ou migrar também, o cara vai trazer de lá, como é que vai ser? Então, a gente tem essa parte de importação e exportação via planilha de Excel, obviamente a gente tem um layout
ele vai pegar da plataforma dele, ou simplesmente digitar no Excel, e aí depois ele adequa o layout e ele consegue fazer essa subida de produto em lote, se não for uma loja integrada com algum RP. Então, se você tiver integrado com RP, a gente tem 90% das nossas lojas já são integradas com os seus respectivos RPs. É muito raro um cliente digital seller não ter integração com RP. Muito difícil. Mas, e como é que funcionaria essa integração com RP? A gente traz o produto, fica integrado estoque, preço, integra pedido, cliente, tudo isso fica integrado. Vendeu, dá baixa no estoque, tudo isso integrado com a aplicação dele de emissão da nota. Emite a nota, envia para o cliente, tudo isso funcionando perfeitamente. Obviamente que a gente tem integração com esses RPs de maior conhecimento do público aí, sobretudo de e-commerce, como o Bling, mas a gente tem também com RP mais parrudos, como Toto, Genco, Bematec, esses RPs SAP, esses RPs um pouco mais parrudos. Que tem RP no mercado, tem, né? Muito. A gente tem pelo menos aí uns 15 RPs diferentes já integrados dentro da plataforma da Digital Seller. Bastante coisa. Bastante coisa. A parte de logística, a gente tem aqui também, talvez, aí umas 20 transportadoras ou 30 transportadoras. Esse aqui é um mundo que eu acho que no Brasil ainda precisa melhorar um pouco. Quando a gente fala de integração com transportadoras, eu diria que a metade tem uma integração online, a outra metade não tem, você tem ainda cadastro manual. Eu tenho um transportador que é offline, o cara tem que ir cadastrar uma planilha. Então, quando os caras chegam para mim, é interessante isso. O lojista chega, você tem integração com a transportadora X? Tenho. Eu falo, tenho. Aí na hora que ele vê que ele vai ter que cadastrar os CEPs, que ele vai ter que cadastrar os preços, mas não sou eu, é a transportadora que opera assim. Porque se você quiser uma transportadora integrada, então todas essas aqui você só contrata, a gente cadastra e via API, ela vai funcionar diretamente com a transportadora. Mas eu tenho algumas que são manuais, mas não é a Digital Seller que quer que ela seja manual, é ela que é manual. Então, eu nem faço. A gente faz porque... Eu já sentei muito na frente de planilha, quase chorei de raiva de ter fechado o trabalho. Hoje o cara fala, que tal transportador? Fala, se tiver integração a gente faz, se não tiver, tem uma forma com uma tabela lá de preencher que eu te ensino a fazer, se você quiser, mas... Aqui, eu tenho todas essas que são manuais, aí o cara vai lá e tem que cadastrar lá as métricas que ele contratou comercialmente. Só pra galera entender esse lance, por que é complexo essa planilha, tá? Não tem nada a ver com a Digital Seller em si, só pra vocês entenderem uma planilha de frete, o que ela precisa ter. O frete, ele é dividido por faixas de CEP, primeiramente. Vou mostrar aqui enquanto você tá falando. Isso, vai ilustrar bem. É de um CEP X a CEP X. Então, vai ter um valor de acordo com o peso. Então, de 1 kg a 2 kg daquele CEP X ao CEP X é tanto. De 2 quilos a 3 quilos é tanto. De 4 quilos a 5 quilos é tanto. Vai fazendo a tabela. A gente tá só no primeiro a faixa de CEP. Tá? Exatamente. E você tem ainda transportadoras que, se tiver 1 quilo a mais, é um percentual a mais. Isso. Que é o adicional, né? Por quilograma ali. Então exatamente. Exatamente. É bem chatinho de fazer, cara. E para você cadastrar tem que... é basicamente isso que a gente tava falando ali, né? O nome, o peso inicial, o peso final, o CEP, para ele ter uma base. E aí você acaba... É um trabalho manual, mas funciona, e ela trabalha dessa forma. Mas, enfim, a gente tem aqui a opção de, eu tenho um lojista que ele só entrega na região específica próximo à loja dele. Ele não tem interesse de fazer uma expansão geográfica. E ele cobra o mesmo valor, então você tem um frete fixo, você pode delimitar a área de atuação da sua loja, se você não quiser vender no Brasil, o inteiro, então tudo isso é muito fácil. E aí tem uma função nativa também, que os clientes gostam muito, que é a questão da retirada. Então, eu posso vir aqui, cadastrar, imagine que eu tenha diversas filiais, e eu quero cadastrar essas filiais para retirada, para o cliente poder retirar em uma dessas lojas. De uma forma bem simples, eu digo, essa loja eu posso retirar, essa eu não posso. Então, você, de forma muito simples, determina locais de retirada de produto. Isso para
para lojista que tem filiais é fantástico, entendeu? E é nativo. Legal, isso é um diferencial também. A gente tem essa necessidade com os clientes. Normalmente a gente força por programação, mas ter isso nativo o cliente pode controlar facilmente, né? Um cliente solicitou uma coisa que a gente achou a ideia dele bacana. Geolocalização no Brasil, se não for por app, é um pouco difícil, porque às vezes você tem IP que está com uma rota lá, uma rota cá, enfim. Acaba que a geolocalização no navegador não é tão eficiente. Pelo celular, sim, por smartphone, um app funcionaria bem. Então, nós tivemos a ideia do seguinte: habilitou o cliente retira e faz um teste matemático com o CEP. Aquele CEP que tiver uma distância menor, a gente entendeu de que ele é mais próximo. Então, acaba que a plataforma retorna aquela loja mais próxima do CEP que o cara indicou. E funcionou bem, ficou bem funcional. Ficou bem bacana. Caraca, isso é muito legal. Então, tipo, ele vai oferecer a loja para eu retirar o produto mais próximo do CEP dele. A gente fez recentemente isso e funcionou de forma bem interessante. Porque, assim, para funcionar perfeito, o ideal seria a geolocalização. Mas essa daqui teve um grau de eficiência interessante. Funcionou bem, entendeu? Cara, achei perfeito, total. Mas a verdade é que pelo menos umas 5 vezes por mês e 4 vezes por mês alguém me pede: eu quero fazer um frete de um raio de 5 quilômetros. Quero fazer um frete no raio de 10 km. Cara, não dá, só faixa de CEP. CEP, não, mas eu quero. Não, faixa de CEP. Tem divisão de faixa de CEP? A gente faz. Se não tiver, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Tá? Bom, a parte de pagamentos, que aí você tem todos os gateways, cashback, a gente tem AMI, a gente tem PagIP, a gente tem MOIP, PagSeguro, Wirecard, Max Pago, Braspag, enfim, você tem toda essa parte de opções. E a gente tem a parte também de pagamento avulso. O cara quer pagar na entrada, ele tem uma maquininha, ele quer vender pelo site, o cara vai retirar na loja dele, e quando o cara chegar lá, ele vai usar a maquineta dele. Então, ele tem pagamento na retirada, ele configura isso, funciona também, enfim. Então, a parte de pagamento, ele tem aí todas essas funcionalidades. E aqui eu tenho a parte de todos os relatórios. Eu tenho relatório de venda, eu tenho relatório de integrações, eu tenho relatório do produto, eu tenho relatório de pesquisa no site, eu tenho relatório de o cara chegou no checkout, abandono de pedido, de cancelamento, enfim, cliente online, produtos mais buscados, produtos mais clicados. Apesar de a gente saber que o Analytics nessa parte aí de tráfego é mais interessante, mas a gente produz alguns relatórios também que auxiliam nesse processo. E é bom o cliente ter na mão na plataforma, né? Eu acho que ajuda bastante ele. Como a gente falou, tem cliente que nem usa o Analytics. A grande maioria não usa. A grande maioria não usa. Sim. Lê o Analytics. Aqui, para cada lojista, vai aparecer o seu RP, se ele tiver implantado, e aqui a parte de configurações de loja. Você tem o gerenciamento de usuário, criar os usuários. A gente, inclusive, limita o número de usuários, dependendo do perfil do cliente, do plano, a gente limita o número de usuários. E a parte aqui de configuração de lojas, dados da loja, endereço, a parte de informação. Isso é muito interessante, ó. A página de informação, ele consegue, ele próprio, cadastrar quantas páginas ele quiser, enfim, ele pode definir toda essa parte de conteúdo aqui na loja. Então, aqui em configurações, você também consegue configurar endereço, consegue configurar logomarca, consegue configurar, imagine que você queira, eu tenho um lojista agora mesmo que ele quis botar durante esse mês uma logomarca de aniversário. Então, ele mesmo pode ir lá, trocar, bota a logomarca, tira, enfim. Não precisa de suporte nosso para fazer esse tipo de mudança. Nem de programação. E é isso. Aí, você tem alguma dúvida mais? A gente pode entrar aqui na parte de produto, se você quiser. Eu tenho uma dúvida sobre o layout, o tema em si. Hoje cheguei na Digital Seller, estou trazendo aqui um lojista. Esse desenvolvimento do front, né, que é essa parte visual, ele é todo desenvolvido
pela equipe interna? Existe um padrão de temas ou o cliente pode chegar e pintar e bordar o que ele quiser ali que a gente vai conseguir trabalhar? Então, todos os clientes da Digital têm tema 100% personalizado, 100% customizado, todos, sem exceção. Eu não tenho uma loja igual à outra. O que diferencia é se esse template, esse layout, vamos dizer assim, foi feito pela Digital ou se foi feito por uma agência. Como eu falei no início, a gente está credenciando agências que vão e fazem esse desenvolvimento. A gente tem já agências que vão fazer o desenvolvimento. A grande maioria hoje estão sendo feitos pela Digital, e aí como é o processo? O cliente contratou a Digital, a gente faz um briefing com ele, vê mais ou menos como é a parte de logomarca dele, o manual de cores, que tipo de layout ele quer, se é clean, mais colorido, enfim, vê o padrão que ele quer, desenvolve um template para ele aprovar, um layout para ele aprovar, ele aprovando, a gente vai e desenvolve, tá? Eu acredito que com as agências o processo seja mais ou menos semelhante, né? A própria agência faz o layout e desenvolve, a gente só faz fazer a consultoria e acompanhamento. Uhum. O funil é bem parecido. Quando um cliente fecha a implementação completo, ele recebe... A gente tem um diferencial que é a mentoria, né? A gente faz uma mentoria completa, uma consultoria, então é criado um grupo no WhatsApp. A gente cria um grupo no WhatsApp para literalmente estar no bolso do cliente durante essa implementação, e esse é um diferencial da loja do e-commerce. A gente tem essa raiz bem comercial mesmo. Então, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, nossos clientes têm full atendimento ali, com uma deadline de 15 minutos no máximo, para 15, 20 minutos para dar resposta ali, tá? Então, tem essa estrutura ali para manter o contato com o cliente. Ele recebe um formulário onde a gente tira todas as informações para implementar sem ter que voltar para ele, né? Então a gente já consegue captar a informação de implementação cadastral, a informação de briefing de visual de loja, e também a parte de marketplace, sistema de gestão, então a gente consegue captar tudo de uma vez. Com essas informações a gente coloca a mão na massa e vai apresentando versões e junto com ele vai acertando até ficar na versão que ele queira ali. Acho que é um funil bem parecido de trabalho ali, e com certeza esse lance da agência, né, esse programa de parcerias que vocês estão dando uma notoriedade e visando ir por esse caminho, esse é o grande gatilho para você conseguir ter uma entrega melhor para o seu próprio cliente, né? Escalar também. Falando falando como um prestador de serviço de uma plataforma, né? A gente trabalha com as plataformas e eu vejo que assim, qual que é o sucesso para a plataforma, né? É o faturamento do cliente e esse cliente se manter utilizando todas essas funcionalidades que a gente falou aqui, ó. Se o cliente estiver dentro da Digital Seller e ele não usar as funcionalidades, ele usar só o cadastro de produto, só publicar a loja dele, ele tá com uma Ferrari andando em primeira marcha sem acelerar. Mais ou menos só no ponto morto, ele não tá indo para lugar nenhum, virandinho devagar. Então você tem um mega potencial ali para você tirar da plataforma, e você não tá tirando porque você não tem um conhecimento. Exatamente. Essa é a verdade. E aí essa agência parceira, né, como é a loja do e-commerce, que a gente implementa a loja, faz visual, tá próximo do cliente, principalmente na consultoria, ensinar ele a fazer um cadastro de produto de forma profissional, né, fazer o cadastro de produto para ele ali. Então, todo esse conhecimento de o que eu tô fazendo agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer, ter uma agência acompanhando chega muito mais próximo do sucesso como um todo, do cliente ter uma longevidade, né? Porque senão, às vezes o cliente entra, não usa toda a ferramenta, 3, 4 meses, cancela o contrato, vai embora e ele vai falar, não consegui trabalhar naquela plataforma. Trazendo uma frase aqui muito importante: não importa a plataforma, o importante é o que é feito com ela. Exatamente, concordo totalmente. Acho que essa é a base, né Sérgio? Não, sem dúvida. Não adianta nada você ter uma estrutura, pode ser qual for,
se você não tiver um planejamento, se você não souber exatamente o que fazer e criar um plano para executar, porque assim, a quantidade de coisas envolvidas numa loja é tão grande que você, de fato, tem que criar esse plano e ir priorizando, porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Você tem que ir aos poucos a partir desse planejamento e executando, e vai vendo o resultado, e vai vendo e vai mudando, porque eu tenho visto alguns clientes que querem fazer tudo de uma vez e não conseguem, porque a quantidade de elementos é muito grande. E não é ele que é incapaz, é porque a quantidade é de fato muito grande. Então, se ele não se planejar, se ele não tiver uma estrutura e não tiver um plano bem definido, muito dificilmente ele vai conseguir fazer tudo isso funcionar. Concordo. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar uns elementos interessantes aqui na tela de produto, ó, que é a parte de SEO, palavra-chave, etiqueta, você consegue cadastrar de forma bem fácil. Eu já gostei do título ali, ó. Volta ali no geral. São 3 títulos que eu posso fazer diferente, é isso? Exatamente, porque no Marketplace você tem uma quantidade de caracteres limitando, no Shopping também tem, mas eu tenho clientes que querem, eu tenho um cliente que usa aqui 150 caracteres no site, mas o Marketplace limita. Se eu simplesmente cortasse, ia ficar super feio para o Marketplace, né? Então, ele tem que pensar o nome para o site dele, se ele quer uma quantidade de caracteres grande, e pensar o nome para o Google e pensar o nome para o Marketplace. A mesma coisa é a descrição. Você tem a descrição e você tem a descrição para o Marketplace. Pode ser a mesma. A lógica da plataforma é a seguinte: se você colocar aqui a descrição, está valendo. Essa para o Marketplace. Se você preencher aqui, aí ele prioriza a que você colocou aqui. Legal. Tá? Tem uma história nessa questão aí, cara. Muito legal esse diferencial de ter os 3 títulos, exatamente o que o Sérgio falou. Na loja, às vezes o cliente pode querer, até porque o Google mesmo, ele vai indexar 250 caracteres no título. Exato. Por mais que ele corte nos 60 para ficar ali sem os 3 pontinhos lá no orgânico, ele vai indexar até 250. Eu já vi uma galera falando em fórum gringo, não nada do Brasil, tá? Em fórum gringo, que ele lê os 250 caracteres e considera todas as palavras-chave. Claro que isso esteticamente na loja fica ruim. Tem esse outro ponto de UX dentro da loja, tá? Eu experimentei, fiz isso num plano nosso lá, e fica ruim, não é legal, tá? Mas assim, você pode utilizar um título grande dentro do produto, você pode utilizar um título shopping ali, e o título marketplace, que assim, a regra é 60 caracteres. E acabou. Exatamente. Não pode passar disso. 61, vai travar. Não vai entrar. Então, 60 caracteres. Então, no título eu acho legal. Na descrição, cara, quando eu comecei a minha primeira operação, a gente escreveu uma frase mais ou menos assim na descrição. Dananã, somos uma loja especializada em produtos pet, trabalhamos com dedicação para fazer envios rápidos para todo o Brasil, blá, 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 blá. E tinha o nome da loja. Pro Marketplace, não podia ter isso. Então, primeiro ponto, tive que mudar todas as descrições antigas, perder posicionamento de SEO, que era muito meu forte, eu tinha 70% de acesso da loja só de SEO, só de orgânico, entendeu? A gente era muito bem estruturado. Trabalheira, né, cara? Então, mexi nos cadastros, perdi posicionamento, trabalheira, 4.000 itens, trabalheira. Nossa. Muita coisa. E aí rolou um ponto que foi muito chato. Tirar o nome da loja ali da descrição, tudo bem. Passou. Fiquei chateado um tempo. Eu fazia por transmissão, Sérgio. Não aceitei no começo. Cada transmissão... vou mandar para B2W, então eu mudava em cada transmissão lá. Fazendo fogo com pedra. O cara com automático, isso colocou no manual ali, fazendo fogo com pedra. E quando chegou na descrição, eu tinha descrições que atingiam 15.000 caracteres. Tranquilamente. Porque tinha historinha, tinha isso, tinha aquilo, tinha SEO dentro. E quando eu cheguei nos marketplaces, já veio lá 4.000 ou corta. Entendeu? Uma solução como essa daqui, nossa, resolveria minha vida. Eu poderia continuar a minha loja com uns 15.000, 20.000 caracteres lá dentro da descrição, onde eu vou ter posicionamento orgânico de SEO, vou ter muito menos trabalho, né, cara? Conteúdo, e eu posso usar só a descrição para o marketplace no modelo short, 4.000 caracteres que eles querem lá e boa. Segue a vida. Né? Legal pra caramba essa funcionalidade aí.
Massa, cara. Aí aqui a parte de dados, você tem modelos, você tem o EAN, NCM, o código para o URP, a geração da URL amigável automático, o cliente não precisa gerar. Ele pode, aqui essa parte de posição, ele pode definir, se ele ficar zero, a loja sempre indexa em ordem alfabética na vitrine, mas se ele quiser que um produto apareça primeiro, ele vai numera, garantia, a parte de se quer um desconto para esse produto vende somente com boleto ou não. Então, você tem algumas funções bem interessantes. Parte de estoque aqui, tem um lance interessante aqui, a parte de encomenda. Mesmo que esteja zerado o estoque, se você habilitar isso aqui, ele está vendo você fazer encomenda. Então, é bem interessante, mesmo que tenha estoque zerado. Ele tem estoque mínimo, a gente tem um cliente de supermercado que ele usa bastante isso aqui, porque ele não tem a garantia que o estoque dele é bem fidedigno, então ele define que quando chega em X peças, não venda mais, e define um estoque mínimo para a plataforma parar de vender, né? Aqui você determina o mínimo que pode vender num produto, só quero vender no mínimo 2, a plataforma só vai aceitar que reduza 2. Ou eu tenho um cliente que ele fabrica aqueles produtos de sublimação. Então, o que ele faz aqui? Bota estoque 1, e bota aqui, reduzir estoque, não. Então, ele sempre tem uma peça. Ele sempre consegue vender uma peça, porque a plataforma não reduz estoque, ela não considera o estoque que tiver aqui. E sempre mesmo que tiver zero ali, ele vai continuar vendendo. Nunca vai sair zero, porque ele não mexe no estoque. Ele nunca não vai chegar em zero. Entendi. Não baixa o estoque. Então, você reduz estoque, não. Ele desconsidera o estoque e vai ficar vendendo ad eterno. Por quê? Porque ele mesmo fabrica. Então, ele não precisa ter essa gestão de estoque, né? Isso é legal até para os marketplaces, né? O cara consegue manter ele, porque assim, o marketplace considera muito hoje quanto você tem quantidade de estoque, tá? Mas essa quantidade de 300, 400 aí, eles vão achar que é meio fictício. Mas, tipo, quantidades reais ali, se você mantém esse estoque sempre fixo ali, não diminui, isso vai tornar um posicionamento melhor para você lá também, porque eles querem quem tem bastante produto em estoque e vai continuar sempre repondo, entendeu? Então é legal essa regra. Bacana. A parte de preço, como eu falei, preço de custo, você tem aqui o markup, porque como a gente trabalha muito com integração com o RP, então o produto vem lá do RP já com preço. Se ele quiser já aplicar um markup automático, isso aqui é para aquele cara, sobretudo que vende marketplace, que não quer ter trabalho de marcar preço, para não fazer aquele preço mais comercial, R$ 9,99 e tal. Ele quer só botar o markup em cima e mandar para o marketplace. Então, ele tem essa aplicação aqui de markup já para fazer esse cálculo. A parte de menções de caixa, que é obrigatório se você for trabalhar com correio e a maioria das transportadoras. A parte do valor de frete, se você deixar isso aqui vazio, ele pega da transportadora. Se você preencher, ele vai definir o valor do preço daquele produto. Então, isso aqui é bem interessante, porque o cara vende normalmente pelo correio, mas aquele produto ali, ele quer desconsiderar o preço do correio e ele quer botar o preço do frete dele, e aí ele vai e coloca. Né? Ou ele pode dizer que esse produto não precisa de frete, como um produto de download, por exemplo, ou esse produto é com frete grátis. Aqui eu tenho toda a parte de vínculos, eu posso ter o mesmo produto em diversos departamentos. Aqui eu marco aquela opção de destaque que eu falei do esporte, que eu falei do personagem. Aqui eu vou configurando os filtros, eu defino se esse produto vai ou não para o catálogo do Face, defino se esse produto vai ou não para o catálogo do Shopping, do Google Shopping. Aqui a parte de taxonomia do Google, eu tenho que definir se esse... Eu tenho 3 formas aqui de definir. Eu posso pegar minha loja e dizer, toda essa loja é do grupo X, todo esse departamento é do grupo Y, ou por produto, vai depender do cliente, como ele quer fazer, tá? Tem as 3 formas de fazer. Outra coisa interessante aqui eu posso fazer composições de produto. Isso para pessoas que montam um produto é muito legal. Imagine que ele venda os itens separados e ele venda também o kit, a composição daquele item. Vou lhe dar um exemplo. O computador, você tem o teclado, o mouse, que é vendido separado, o monitor é vendido separado, mas é vendido o computador todo junto também. Então, ele monta o kit, ele pega o mouse, pega o computador, ou o ar-condicionado. O split sempre são 2 peças, o vaporizador e o condensador. Eu posso
Aí eu monto o kit do vaporizador e condensador e tenho um produto único, né? Para ser vendido. Eu aqui tenho a configuração também de compre junto. Compre esse batom junto com esse blush, compre essa camisa junto com esse sapato. Então você tem essa funcionalidade é legal, tipo tênis com meia, né? O cara exatamente. Aí ele vai montando aquelas opções de compra junto, né? Aqui a parte de veículo, que eu comentei com você, que eu posso pegar um amortecedor e dizer, esse amortecedor é para o carro X, para o carro Y, para o carro Z, de qual segmento, enfim, e aí você vai definindo a usabilidade daquele produto. Aqui a parte de marketplace, eu defino se eu estou conectado ou não, porque aqui é o seguinte, o que é que a gente entendeu? Eu tenho clientes que têm produtos que ele quer vender na loja, eu tenho clientes que têm produtos que ele só quer vender no marketplace, e eu tenho clientes que querem vender nos dois, na minha loja e no marketplace. Então, na digital, ele tem liberdade total de definir isso. Ele pode dizer, esse produto está ativo na loja, mas eu não quero vender no marketplace. E o contrário, esse produto está ativo no marketplace, mas eu não quero vender na minha loja. Então, eu posso fazer essa configuração produto a produto. E eu posso definir, bote um markup em cima desse produto. Eu quero 1.2, 1.3 em cima deste produto, e não em cima da loja toda. Eu posso fazer tudo isso de forma separada, tá? Uhum. A parte aqui de características, que aí, isso aqui, como você disse, é o sonho, se o cliente preencher tudo direitinho, todas as características. Vai cortar um bom caminho aí, cara. Vai cortar um bom caminho na integração. Pois é. Aqui é a parte de variações, que ele pode criar quantas variações ele quiser. E aí ele pode, imagine que eu tenho aqui variação cor e tamanho. Mas se eu quiser criar todas as variações possíveis dessas duas variações, eu vou aqui em multivariação, digo sim e mando ele criar essas combinações. Entendeu? Nossa, economiza um tempo de vida gigantesco. Pois é, porque aí ele tem aqui, eu tenho cor, imagine que eu crie tecido, tenho 3 possibilidades de variação, eu vou em multivariação, digo que eu quero usar multivariação e acione todas as variações possíveis, aí a aplicação já sai criando todas as combinações possíveis. Legal. Aqui a parte de assinatura que eu comentei, aqui também eu comentei o preço da atacada, aí eu quero criar o preço para 10 peças, eu quero que venda X valor, e por aí vai, e você pode botar uma vigência. A parte de promoção também, e aí você pode criar uma promoção para um tipo de cliente ou para outro tipo de cliente, se você estiver usando aquela categorização de cliente. Aqui eu tenho a parte de vídeos, ou de vídeo não, desculpe, de fotos, que eu tenho a imagem principal, a imagem do rollover, se ele tiver no layout dele criado, quando ele colocar o mouse em cima, aí ele pode criar o efeito, né, de mudar a foto, a imagem de rollover. Se ele não cadastrar, pode criar um efeito visual dele dar um giro, e aqui é a parte do shopping do Google. Então, eu posso ter uma imagem aqui ambientada e colocar com fundo branco para o Google, entendeu? Legal, aquilo que você explicou lá atrás. E também posso vincular a foto à cor ali, se eu tiver uma grade de vários produtos. Né? Exatamente, pode vincular a grade de cor. A parte de vídeo, eu posso cadastrar vídeos, ou seja, você tem que postar o vídeo no seu canal no YouTube e copia a URL aqui, aí ele exibe o vídeo demonstrando o produto ou coisa do gênero. Uma outra função muito bacana que a gente tem é cubo de pontos. Se o cara quiser usar, ele pode dizer, cada vez que você comprar esse produto, você vai acumular um ponto, e para comprar ele, você pode comprar com 20 pontos. Então, no painel administrativo do cliente, tem lá a gestão de pontos. Eu já acumulei 50 pontos, o que é que eu posso comprar com isso aqui? Ele vai lá e compra. Então, você tem essa função também nativa dentro da plataforma. Que isso ajuda bastante a manter uma recorrência, né? O cliente voltar na loja. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui é a parte de serviço que eu expliquei no início, de que eu quero colocar montagem, eu quero colocar algum serviço adicional. Aqui a parte de arquivos, imagine que eu quero botar um manual de uso, um guia de melhores práticas, ou uma receita, imagine que eu estou vendendo uma airfry e quero, junto da airfry, que o cara possa baixar um livro de receita, então eu posso botar aqui junto.
aqui seria a parte de integração com RP, se esse produto está integrado ou não, e se ele está integrado ou não com alguma aplicação de e-mail marketing. Então, a parte de cadastro é bem completa. A gente fala que, assim, poxa, na hora que o cara compreende todas essas abas e produz um cadastro de excelência, ele tem aí um diferencial competitivo bastante significativo. Eu tenho até o título para esse corte já. É o painel de cadastro de produto mais completo que a gente já visualizou aí. Foi mesmo, cara. Pô, fico feliz mesmo de ouvir isso, cara. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Do que você pode moldar, né? Até visando assim, tipo, pô, dependendo do cliente, seria legal até fazer uma versão short, né? Sabe que nem tem do Google Ads, versão simplificada e a versão especialista? Essa é a versão especialista. Cara, você falou uma coisa agora que um cliente já falou para mim. Ele chegou, pô, Sérgio, é porque a plataforma tem muitas abas. Não tem uma forma de colocar só os campos obrigatórios lá, não. Eu disse, cara, não, mas a gente pode pensar em criar uma outra interface e tal. Tipo a versão simplificada ali, o cara que não... É que assim, tem a grande real, óbvio, dá para fazer uma versão simplificada, mas se você conseguir explorar todos esses pontos aí, cara, pô, vai te agilizar muito, 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 muito de você ter um produto bem posicionado. Legal, gostei bastante, cara, acho que é fora os outros diferenciais que a gente já falou, o cadastro de produto, sem dúvida, é o mais completo de todas as plataformas que a gente já viu aí até então, cara. Pô, bacana. E é isso, a digital, cara, a gente tem, apesar de ser uma empresa nova, mas a gente tem algumas premissas, assim, bem fortes, e não é demagogia, a gente busca muito esse contato bem estreito com o cliente, esse papel consultivo, essa aproximação com o cliente, essa participação junto do negócio. Para você ter ideia, em alguns momentos eu participo de grupo de WhatsApp de cliente, cara. Qual a plataforma que você vê isso, né? A empresa participando do grupo do WhatsApp do cliente. Então, a gente participa, a gente faz call, a gente faz treinamento. Então, a gente tem muito essa preocupação de fazer com que o cara dê certo, né? De fazer com que o cara, de fato, a loja dele vá para frente. A gente entende de que se ele for para frente, a gente vai para frente. A gente tem muita preocupação. É um diferencial como plataforma pelo fato de estar dentro do negócio do cliente, literalmente. Né? Você está entendendo a dor. Eu vejo que assim a plataforma de vocês é muito completa, né? Muitas funcionalidades, e ela, me corrija se eu estiver errado, foi construído através de muita dor de cliente e solução para ele. Muita. Eu tô com dor no dedão, tem uma solução aqui para a gente colocar lá. Eu tô com dor no joelho, aqui é outra solução. Então, tudo isso foi desenvolvido não só pela Digital Seller, mas com o auxílio de vários clientes que tiveram em volta da plataforma. Isso é fundamental, porque assim, o que a gente faz? Qualquer coisa que o cliente pede, a gente sempre analisa, a gente tem a porta muito aberta. O cliente, como ele tem muito acesso a gente, como a gente participou do processo de implantação, ele liga para conversar, então ele tem uma acessibilidade a gente muito grande, e aí ele tem uma liberdade de solicitar muita coisa. A gente tem clientes que solicitam muitas coisas, e aí a gente vai triando, vendo o que é viável, o que não é. Algumas coisas a gente customiza somente para aquele cliente, e outras coisas a gente não, isso aqui é interessante para a plataforma, a gente integra aquilo na plataforma, e não há nem cobrança para o cliente para o desenvolvimento daquilo, que a gente entende de, pô, isso aí é uma coisa interessante, gostei disso aí. Então, a gente tem esse pensamento aberto para verificar oportunidade de melhoria, de criação de filtros, e um dos principais elementos que geram isso, de fato, é o cliente. O cliente nos liga, pô, e se tivesse isso, se tivesse aquela possibilidade, a gente vai discutindo e fazendo esse aprimoramento.